Então a gente está aqui retornando. Estamos agora para continuar o nosso bate-papo com o Sinfito Bahia, nosso presidente, Glaucio Roberto, que está entrando agora nesse momento, tá? Já fizemos algumas ponderações, a gente agora vai abordar. Olha ele aí de volta. Então vamos lá, doutor Glaucio. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho agora, nesse segundo momento, da nossa convenção coletiva 2019. Né? Alguns profissionais têm questionado também por que ainda não teve uma finalização. Você pode nos esclarecer em que pé anda, o que é que está acontecendo? Maravilha. Antes de qualquer coisa, eu quero mandar um abraço aí para o meu amigo, parceiro de vida aí, o Dr. Luiz Baraúna. Nos formamos aí na Universidade Jorge Amado e a gente vem desenvolvendo algumas parcerias de paciente, de empreendedorismo juntos. Muito bacana poder vê-lo aqui junto conosco, discutindo nesse momento, né? Gostaria também de poder convidar a todos aqueles poderem seguir também o nosso perfil, o @Sinfito Bahia, né? Para a gente poder se manter, né, atualizados em relação às nossas conquistas, em relação às nossas ações sindicais que a gente vem fazendo aí diariamente. Gostaria também, Gustavo, antes de poder te responder, poder dizer um pouco da ação que a doutora Eitia fez, conseguindo ampliar a doutora Eitia, ela é terapeuta ocupacional, né, conseguindo ampliar a quantidade de vagas em que a CESAP solicitou para poder fazer a atuação do Covid-19, né? Ela conseguiu ampliar aí de uma TO, de um terapeuta ocupacional, ela conseguiu mais 3 outras vagas de terapeuta ocupacional. Acho que foi uma conquista muito bacana da nossa dirigente. Lembrando que a doutora Eite é dirigente sindical, né? É uma terapeuta ocupacional que é do nosso Sinfito Bahia. Isso foi uma das coisas que a gente era questionado, viu, Glaucio, no momento em que eu estive presidente do Sinfito, que na nossa gestão não teve terapeuta ocupacional. Aí algumas profissionais nos questionavam, por que não tem terapia ocupacional? Assim, nós estávamos num momento que, como eu disse, o Sinfito estava fechado há 4 anos. 4 anos sem reajuste salarial, 4 anos sem garantia nas negociações dos direitos coletivos da fisioterapia e da terapia ocupacional. Naquele momento eu consegui uma liminar na Justiça do Trabalho, autorizando que eu fizesse uma intervenção no Sinfito para realizar essa eleição. E naquele momento eu entrei em contato com as 5 ou 6 terapeutas ocupacionais que eu tinha contato no momento, e nenhum aceitou o desafio, né? Naquele momento de entrar para o sindicato, fazer parte da direção do sindicato. Então, por isso que a gente tinha aquele negócio assim, ó, nós estávamos sem uma entidade que nos representasse, tínhamos a oportunidade e não tínhamos terapeutas ocupacionais dispostos a entrar naquele momento. Então, montamos uma equipe só de fisioterapeutas e fizemos. Mas, no entanto, nós tivemos a preocupação, por exemplo, durante o trabalho do Sinfito, nesses anos que eu estive à frente, alguns espaços que eram da terapia ocupacional, a gente acabou indicando terapeutas ocupacionais que não eram dirigentes sindicais para ocupar. Por exemplo, nas negociações do Sistema Único de Assistência Social, né? Que a gente indicou uma terapeuta ocupacional para fazer parte, representando o Sinfito, mesmo ela não sendo dirigente sindical. Nesse segundo momento, quando a gente fez um convite a você e você aceitou esse desafio, que não é pequeno, né? De estar presidente do Sinfito, nós conseguimos aí sim algumas terapeutas ocupacionais. Hoje o grupo já tem algumas representações e a doutora Eitia, ela tem se mostrado uma grande guerreira na defesa da terapia ocupacional aqui do nosso estado. Isso aí, isso aí. Essa questão de exercer uma função sindical, Gustavo, é desafiador. É desafiador porque você tem aqueles que vão adorar o seu trabalho, tem aqueles que vão odiar o seu trabalho, tem aqueles que vão adorar você como pessoa, tem aqueles que vão odiar você como pessoa. Então a gente acaba tendo que lidar com todos os tipos, né? Com todas as formas de pensar, né? Essa multiplicidade eu acho que é desafiador, porque você tem aquele seu amigo que em algum momento não concorda com a sua ação sindical e acaba brigando com você, e tem de tudo, tem de tudo. Você é muito bem visto por alguns, às vezes não tão bem visto por outros, mas assim, a gente tem
essa necessidade de defender primeiramente aquele que tem menos voz, né? Aquele trabalhador que, de certa forma, tem medo de levantar algum tipo de bandeira e que cabe a nós levantar essa bandeira e falar, olha, estamos aqui representando os trabalhadores e queremos sanar essas dores. Então, assim, às vezes, esse levantar a bandeira pode ser muito bom para alguns, para muitos, né? Mas às vezes não tão bons para uma minoria, né? Então, assim, a gente lida todos os dias com esse desafio. E te respondendo, doutor, em relação à nossa convenção anual coletiva, né? A gente tem aí, trazendo um pouco também da fala da dificuldade, né? O quanto é difícil poder exercer uma função laboral, uma função sindical, porque você todos os dias tem que lidar. Não tem um horário fixo de atendimento. A gente não começa às 7 da manhã e termina às 18, não. Você recebe demanda 20 horas, 21 horas, 12 horas da noite, 5 horas da manhã tem profissional te ligando, você tem que responder e-mail de patronal, você tem que responder e-mail da própria Justiça do Trabalho. Então, assim, a gente não tem horário para trabalhar. Em qualquer horário é horário, né? Para poder atuar. E lembrando que todos nós somos fisioterapeutas, temos as nossas responsabilidades profissionais, né? E a gente tem que dividir o nosso tempo entre a assistência fisioterapêutica aos nossos pacientes, nos nossos locais de trabalho, e a atividade de dirigente de uma entidade representativa da categoria, né? Eu acho que quando você traz essa fala, eu me recordei agora, em um momento, acho que foi semana passada, talvez, uma colega nossa em um grupo de trabalho, em um grupo de fisioterapeutas e TOs, essa colega fez, você não faz mais do que sua função, como sindicato, como presidente, você não faz mais do que sua função, a gente paga você para isso, você recebe para isso. Aí eu fiz, doutor, eu acho que a senhora está equivocada em alguns pontos. Primeiro que a gente não recebe para poder exercer a função laboral. Acho que quando a gente toma esse momento de posição sindical, a gente faz isso pelo amor à fisioterapia, pelo amor à terapia ocupacional, pelo amor à categoria. Porque a gente não recebe R$1 para isso, a gente faz isso de forma autônoma, a gente gosta de estar presente, atuando, representando e lutando pelas nossas categorias. A gente não recebe um salário por isso. A gente não vai ter todo mês. O sindicato ficou 16 anos sem gestão, né? Por isso que exato. Até onde alguém quer dar a cara a tapa para não receber nada, né? Até onde alguém quer se mostrar à frente, tá 8 horas da manhã organizando como a gente está, para poder fazer uma live como essa, disponibilizar um tempo que eu e você poderíamos estar atendendo um paciente de domicílio, poderia estar em uma clínica ou em um hospital, disponibilizar esse tempo para poder estar discutindo sobre questões que é de um conjunto muito maior do que eu sozinho, do que o doutor sozinho. Então, assim, eu gostaria de deixar muito bem claro o quanto a gente faz isso pelo amor, né? Quanto a posição sindical faz isso de forma 100% gratuita e meramente pela amor à categoria, e as ações são pela amor à categoria. Então, trazendo um pouco da sua resposta em relação às nossas negociações para poder conseguir o nosso reajuste, né, salarial, eu gostaria de explanar um pouquinho para vocês. Nós temos 2 tipos de representantes patronal, né? Nós temos aquelas instituições filantrópicas e aquelas instituições particulares, né? Essas instituições filantrópicas, elas têm um representante. Esse representante é o Sindifiba, é o Sindicato das Instituições Filantrópicas, né? E temos as instituições particulares. Essas instituições particulares, ela é representada por um sindicato chamado Sindosba. Esse Sindosba, ele representa todas as instituições particulares do Estado da Bahia. Todas não, algumas, a grande maioria das instituições particulares do Estado da Bahia. Ano passado ainda, em outubro do ano passado, tivemos com o Sindosba aproximadamente umas 32 reuniões de negociações. Tivemos aproximadamente umas 32 reuniões de negociações para poder fechar uma CCT, né, que é o nosso Acordo Anual Coletivo de Trabalho. Então, essa CCT fechamos em outubro do ano passado, e todos os profissionais que trabalham em uma instituição particular, né, que aí temos diversas, esses profissionais já tiveram seus reajustes, já têm garantido em convenção coletiva os seus adicionais, né? Durante o processo de negociação, tivemos algumas instituições que retiraram esses adicionais,
mas que por meio de uma ação judicial conseguimos que essas instituições devolvessem o valor a esse profissional, a esses profissionais, né? Mas em outubro já fechamos com essa instituição que representa as entidades particulares daqui da Bahia, tá? Aí a gente tem a outra instituição que é chamada de Sindifiba, né? Que representa aí as instituições filantrópicas. Com essa instituição Sindifiba, já fechamos e já sentamos, na verdade, em negociação, aproximadamente mais de 40 vezes. 40, 45 vezes. Nós sentamos para poder negociar a condição de reajuste salarial e de manutenção, né, dos direitos dos nossos trabalhadores, fisioterapeutas e TOs. Mas, mesmo com todas essas negociações, nós não conseguimos fechar uma negociação com eles. Nós não conseguimos garantir esse reajuste salarial. O que fez com que o sindicato tivesse que impetrar uma ação, né, no Tribunal de Justiça do Trabalho, para poder garantir esse reajuste, garantir esses direitos dos trabalhadores por via dissídio, né, que é o nome que se dá a uma ação trabalhista que busca os reajustes, que essa ação trabalhista tem que se dar por um sindicato, que somos nós. Então tivemos que entrar com um dissídio para que o juiz pudesse responder, né, quanto seria esse reajuste aos profissionais. Assim, esse dissídio nós impetramos em janeiro, não, minto, em dezembro, impetramos esse dissídio em dezembro contra o Sindifiba. Tivemos um primeiro momento, audiência, né, de ação, uma primeira audiência lá no Tribunal de Justiça do Trabalho, da 5ª Região, mas que nesse primeiro momento também não chegamos a um assertivo, né, de forma que o juiz marcou uma segunda e decisória momento de dar esse reajuste, que ainda não foi, né, marcado pelo Tribunal de Justiça, não por conta do sindicato, mas mesmo por toda essa demanda. Primeiro, foi a demanda do Carnaval, onde o Tribunal de Justiça ele fica fechado durante um determinado tempo, né? Aí, assim que a gente volta do Carnaval, vem essa condição do isolamento social pelo coronavírus, e aí também o Tribunal de Justiça acabou postergando esse momento de decisão judicial para garantir nosso reajuste. Então, assim, as instituições hoje filantrópicas não tiveram reajuste salarial ainda pelo não fechamento de uma convenção que é feita por eles e pelo sindicato. Só para mais uma vez vocês verem o quanto é importante, né, a ação sindical, inclusive para garantir o reajuste salarial que é anual. O doutor, inclusive, logo na gestão que o doutor conseguiu, né, impetrar o sindicato dos fisioterapeutas, o doutor teve que entrar com uma ação judicial para garantir o reajuste de, foi o quê? Foi de 10%? Foram 21%, foram 21% no reajuste do piso salarial. 21%. Eu achei que eram 10%, né? 21% é muito. Né? Você vê o quanto quase 10% no reajuste do salário, porque a inflação, inclusive, estava alta naquele ano. Mas no piso salarial foram 21%, porque já eram 4 anos sem reajuste. E aí, quando o sindicato patronal ele fez a proposta, ele queria reajustar apenas o do ano. E a gente dizia que não, que como ficaram 4 anos sem reajuste do piso, a gente precisava reajustar pelo período dos 4 anos. Né? E lembrar o seguinte, que o Sindifiba, quando a gente tem que deixar isso bem claro, viu, Glaucio? O Sindifiba ainda não fechou com o Sindifiba por um simples motivo. O Sindifiba quer retirar os direitos do fisioterapeuta e terapeuta ocupacional das instituições filantrópicas. Ele propõe a redução de alguns adicionais que nós temos direito. Né? Por exemplo, o adicional noturno, pelas convenções coletivas anteriores, o fisioterapeuta que trabalha à noite ele tem 50% de adicional noturno e a proposta do Sindifiba é reduzir para 25%, a metade. Né? Para 20%. Para 20%. Ele quer que seja preconizado pela CLT. Pois é. A CLT prevê 20%. Então, assim, não é, quando o Sinfito não fecha com o Sindifiba, não é porque não quer. Porque, inclusive, assim, eu estou sinalizando isso, Glaucio, porque na época, no primeiro convenção coletiva nossa, a gente teve que judicializar também, como você bem disse. Demorou mais do que os outros sindicatos das outras categorias para fecharmos, por conta desse impasse.
E as pessoas me cobravam, assina logo, assina logo. Eu falei, mas assina logo com perda é prejuízo para todos nós. Eu sou fisioterapeuta de instituição filantrópica. Eu sou empregado de instituição filantrópica. Você também é, que eu sei. Então, assim, muitas vezes a gente está negociando, a gente também quer... Eu, enquanto fisioterapeuta de uma instituição filantrópica e você de outra, se eu pudesse ter um piso salarial de 20 mil reais, eu queria, lógico que eu queria. Porque eu estaria sendo beneficiado diretamente. Então as pessoas têm que criar essa consciência de que, assim, se a gente não fechou, é porque está sendo prejuízo ainda para a categoria, está sendo prejuízo para mim e para você, que são profissionais, somos profissionais da fisioterapia de instituições filantrópicas. Então assim, a gente teve um sindicato recente de outra categoria profissional que fechou com o Sindifibra, né, com redução. Eles reduziram 2 ou 3 adicionais que eles tinham. É uma das categorias que tem o adicional de setor fechado, que você já comentou também na primeira parte da live, o porquê que a fisioterapia não tem, eles têm. Tá, as lives vão ficar gravadas aí no nosso history, então quem quiser assistir, que não pegou essa parte, pode assistir novamente, né? Mas eles reduziram o adicional de setor fechado e reduziram o adicional noturno para poder fechar. E assim, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Nós, enquanto representantes da cadeira, a gente não pode atuar nunca para retirada dos direitos, que já são poucos. Principalmente agora, né? Aí, doutor Cláudio Abdala coloca aqui, bom dia e feliz dia do trabalhador para todos os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Deus abençoe. Muito obrigado, Cláudio. Saudade, tem que aparecer. Vamos fazer uma live. Estou fazendo aqui agora a proposta direto para Cláudio Abdala. Vamos fazer uma live, Cláudio, entre o conselho e você, para a gente falar sobre algumas coisas, tá? Marilete está perguntando, Glaucio, quanto é que está o piso salarial atual? Pronto. Como é o nome? Quem foi que perguntou? Marilete Lima. Marilete, grande abraço, Marilete. Excelente pergunta. Acho que é uma das perguntas que a gente mais recebe hoje no sindicato. Nós temos hoje o piso salarial das instituições filantrópicas, hoje está em 2.451. Esse piso vai ser revisto após o processo de julgamento pelo Tribunal de Justiça, tá? Ele vai ser possivelmente aumentado, mas hoje está de R$ 2.451. Temos um piso para instituições privadas, particulares, né, de R$ 2.401, e temos um piso para as instituições lá do sul da Bahia, né, do sul extremo sul da Bahia, que está de R$ 2.800, tá? Então são esses 3 pisos hoje vigentes que devem ser atendidos pelas instituições aqui da Bahia. É uma coisa que a gente tem que sinalizar, Klaus, que esses pisos, a gente tem que bater sempre nessa tecla, que é o seguinte: esses pisos que o Glaucio acabou de colocar, eles estão previstos nas convenções coletivas, né? São negociados com sindicatos patronais, por isso tem esses públicos bem específicos. Poder público, prefeitura e Estado, quando há uma contratação direta de servidor, ele não tem piso salarial, porque esse piso salarial do serviço público teria que vir na forma de projeto de lei. E é um projeto de lei do Poder Executivo. Se for a nível estadual, tem que ser o governador propondo esse projeto de lei. No município, é o PCCS, que nos municípios que tem, ou na LOA, né, na Lei Orçamentária do município, né, e que tem que prever esses valores. Então, esses pisos que Glaucio coloca, eles são bem específicos. São para os trabalhadores filantrópicos, trabalhadores da rede particular, trabalhadores do sul, extremo sul do estado. Porque são negociados pelo sindicato, pelo Sinfito Bahia, pelo sindicato patronal. E a gente tem que lembrar também que na reforma trabalhista de 2017, se a gente deixar de fechar um acordo coletivo, uma convenção coletiva, todos os direitos que nós tínhamos deixa de ter, inclusive o piso salarial. Então a gente não pode deixar, gente, é um apelo que a gente faz, se filia ou Sinfito, porque se o Sinfito amanhã deixar de existir, deixar de negociar uma convenção coletiva, vamos perder todos os direitos que estão previstos nela. Né? Dr. Clécio coloca aqui, parabéns ao presidente do Sinfito, mostra a competência nas questões relacionadas da categoria. Maravilha, maravilha, obrigado aí mais uma vez pela parabenização. Acho que é isso que fortalece o nosso trabalho, acho que é isso que engrandece e faz a gente se levantar todos os dias para trabalhar e continuar lutando, né? Pela categoria. Doutora Fernanda coloca aqui, viu? Eu acabei fazendo esse comentário do serviço público antes de ler até a pergunta dela aqui.
E por que mesmo com esses reajustes, os concursos públicos e processos seletivos ofertam tão pouco salário? Acabei de falar. Para o serviço público tem que ser na forma de lei, e não existe essa lei. Esses pisos salariais, esses reajustes são negociados com os sindicatos patronais. Então, quando eu estive presidente do Sinfito e depois até como conselho já apresentamos um projeto de lei em Brasília para tentar estabelecer um piso salarial a nível nacional. Mas isso aí depende muito da pressão política, tem um lobby, a gente tem que fazer uma tramitação, passar pela Câmara de Deputados, Senado Federal, e o cenário político hoje não favorece essa tramitação. Existem projetos para tentar retirar direitos de trabalhadores, apresentar um projeto que avance em algum direito é extremamente complicado nesse momento político em que o Brasil vive. Olívia coloca assim... Glaucio, só falando um pouquinho ainda do piso. Olívia coloca assim, uma vergonha esse piso na Bahia. Então, assim, como eu acabei de falar, eu, Glaucio, nós, as pessoas que estão envolvidas no sindicato, que já estiveram, somos profissionais, doutora, nós somos fisioterapeutas, nós temos salário também. Se eu pudesse ter um piso de 20 mil, eu teria. Mas eu queria fazer até o convite à doutora Olívia, se filie ao Sinfito. Se filie, porque a mobilização é que vai fazer a diferença. Quem dá força ao sindicato é a categoria, são os profissionais. Não adianta a gente dizer que o piso é uma vergonha e a gente não ser filiado, a gente não fazer parte de uma mobilização, porque nenhum sindicato patronal, nenhum empregador vai dar nada pelos nossos belos olhos, porque a gente está pedindo. Se não houver uma pressão na classe empregadora, na classe empresarial, a gente não avança nos direitos dos trabalhadores. Então, assim, para negociar, a gente precisa ter força. Então, faço o convite à doutora Olívia, se filie ao Sinfito Bahia. Pode falar, Glaucio, eu te cortei, desculpe. Não, de forma nenhuma, você complementou. A doutora Fernanda colocou o seguinte, só para responder um pouco também mais para ela, essa questão do piso, tem algumas clínicas, inclusive a gente entrou finalzinho do ano passado, início desse ano, nós entramos com algumas ações em relação a algumas clínicas de estética, né? Clínicas que não estavam atendendo, né, o piso salarial estabelecido aí em nossas convenções coletivas, e que essas clínicas, algumas delas, estavam pagando um salário mínimo. Na época, R$ 998 ao profissional, né? Aquele profissional ficou 5 anos dentro da instituição, que fez pós-graduação, que fez curso de especialização, né? Estava pagando R$ 998. Né? Essas clínicas, após a nossa ação, voltaram, né? Pagaram todo o piso salarial aos profissionais, inclusive o reajuste, o retroativo, né? De todos os salários não pagos devidamente. Né? Isso por quê? Porque o sindicato entrou com uma ação para que elas pudessem se colocar dentro das normas, né, estabelecidas por nós. Mas, assim, é interessante falar isso porque após a nossa ação e após essa conquista, tivemos dezenas de profissionais de estéticas que acabaram se vinculando também ao nosso sindicato por terem visto, né, essa ação. Então, assim, esses funcionários que estavam lá não eram sindicalizados e, mesmo assim, nós impetramos com a ação e só após esse ganho que eles viram, poxa, nós recebíamos R$ 998, passamos a receber R$ 2.401 por conta de uma ação de um sindicato. Então, assim, mais uma vez, para mostrar o quanto é importante essa ação. Pois é. Rogério coloca aqui, isso mesmo, Gustavo, parabéns. Obrigado, Marilete, coloca, agradecendo aqui a sua explicação. Tá? E falar mais uma vez, gente, da necessidade da nossa responsabilização enquanto profissional, né, Glaucio? Eu fiz uma publicação no meu perfil pessoal outro dia, falando sobre isso, né? Nós cobramos das entidades algum posicionamento, mas a gente não está afiliado a um sindicato, né? A gente não está em dias com um conselho, a gente não é associado a uma associação de especialidades, e na nossa conduta diária, a gente não contribui em nada para essa valorização. Né? A gente precisa criar essa consciência de que a valorização e dignificação da profissão parte inicialmente da nossa conduta individual enquanto profissional. Não adianta a gente querer exigir
terceirizar a responsabilidade pela solução dos problemas que são de todos nós, né? Então a gente precisa também ter que nossos colegas tenham essa consciência e na sua atuação individual a gente consiga avançar nos direitos da coletividade, certo? Rogério Guzmão bota aqui uma dúvida: por que algumas regiões da Bahia é direito o adicional de setor fechado e outras regiões não? O doutor Glaucio comentou na primeira parte da live sobre essa questão do adicional de setor fechado. A única região que a gente conseguiu, Glaucio, na minha época, enquanto presidente do sindicato, colocar o setor fechado foi na negociação com o Sindosfran, que é o sindicato patronal da região do São Francisco. Naquela época a gente conseguiu colocar o setor fechado na convenção coletiva, e aí os fisioterapeutas da região do São Francisco passaram a ter esse direito. Mas, como o doutor Glaucio já colocou... Nós conseguimos uma também agora, doutor, foi o Sindisul. Então, todos os profissionais lá do sul da Bahia, extremo sul da Bahia, têm, além de ter um piso superior ao da capital e região metropolitana, né, que é um piso de R$ 2.800, quando aqui na capital e região metropolitana o piso está de R$ 2.451. Além de ter um piso superior, nós conseguimos também adicionar um reajuste de 5%, 5,3% de reajuste salarial, e colocamos também o setor fechado. São 20% do setor fechado ao profissional hoje que trabalha aí no extremo sul e sul da Bahia. Certo. Então, assim, já temos duas regiões no estado que tem o direito adicional de setor fechado, porque foi na negociação do sindicato que colocou na convenção coletiva. Como aqui em Salvador e no Sindifiba, o Sindifiba acaba pegando as filantrópicas da maior parte do estado, não tem a previsão na convenção coletiva, a gente não tem o direito, porque quando foi colocado para as outras categorias lá atrás, nós não tínhamos um Sinfito negociando pelas nossas categorias. Isso já foi colocado pelo Dr. Glaucio na primeira parte da live, e que vai ficar gravada no nosso perfil, então quem quiser pode acompanhar depois. Doutora Paty Soares, os estúdios de Pilates permanecem fechados durante a pandemia? Doutora, o Conselho não pediu, não tem o poder de fechar nem abrir nenhum serviço. A gente recomenda, tá? Estúdio de Pilates, uma coisa que a gente tem que citar é o seguinte: o Pilates é uma técnica da fisioterapia. Então, assim, se o fisioterapeuta pode atuar, você pode atuar enquanto fisioterapeuta utilizando a técnica Pilates. O que a gente está sempre recomendando, e a gente reforça sempre, a atenção a todas aquelas medidas protetivas. O Pilates tem que ser feito de forma individual, com hora marcada, evitando aglomeração nas recepções, a utilização das equipamentos de proteção, higienização das mãos, equipamentos. Porque, por exemplo, as pessoas perguntam assim, mas o Pilates, minha área do Pilates tem não sei quantos metros quadrados, eu não posso fazer com 3 pessoas, respeitando o espaço entre elas. Em tese até daria, mas eles não revezam os equipamentos. Entre o revezamento, você vai parar e fazer a devida higienização de todos os equipamentos. Então, assim, de uma forma ou de outra, um acaba tendo contato com o equipamento que foi utilizado por outro e acaba podendo ser um meio de transmissão. Então, assim, por isso a gente está orientando que seja atendimento individualizados, com hora marcada, evitando aglomeração, inclusive na recepção. Não é só no local de atendimento. Não adianta você atender individual e deixar todo mundo esperando na sua recepção, né? Porque lá vai haver uma aglomeração. E ter o cuidado com a higienização. Entre um paciente e outro, tem que higienizar tudo, né? Temos aí, utilizando os produtos químicos necessários para essa higienização e desinfecção do ambiente. Ok? Ficam 3 dias, né? São 72 horas de vida do coronavírus fora do corpo, né? Ele permanece no local onde ele ficou durante 3 dias. Se não for perigoso. Devidamente desinfectado, né? Por isso que a gente fala. Tem coisas que, assim, na nossa cultura normal, a gente não tem um hábito de fazer a higienização, a desinfecção desses negócios. Por exemplo, maçaneta das portas. Todas as mãos que passam por aquele ambiente tocam na maçaneta. Então, se você não fizer a desinfecção da maçaneta, se alguém com vírus pegar ali, todos os outros que pegarem nos 3 dias posteriores vão estar sendo contaminados. Exatamente.
Deza Anjos. Bom dia. Os planos de saúde não deveriam ser obrigados a cobrir todos o teleatendimento? São. A ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, já publicou nota sobre isso. Se não estão cumprindo, aí você tem que denunciar, Deza. Tá? Porque a Agência Nacional de Saúde Suplementar já se pronunciou, tem nota técnica falando que todos os atendimentos que estão sendo feitos de forma remota têm que ser cobertos pelos planos de saúde. Isso já é ponto ponto, como é que diz? Ganha, pacífico. Né? Ponto pacífico. Já tem um posicionamento da agência regulamentadora dizendo que tem que pagar. Então, se não está pagando, denuncie a própria agência reguladora e pode encaminhar para a FENAFISIO, que é a federação do que representa os empresários e empreendedores da profissão. Estou atendendo com estas medidas, todas aí citadas. Ótimo. Isso aí, doutora Fátima. Parabéns. Bom dia. Feliz Dia do Trabalhador para todos nós. Quero parabenizar Gustavo e Glaucio. Faz tempo que eu não venho... ele botou não venho representantes tão atuantes. Deve ser não vejo. Né, doutora Érica? Eu acho que o corretor automático, mais uma vez, eu não... um truque na gente. Na clínica que eu trabalho, o plano não está cobrindo. Denuncia a doutora Deza, denuncia a Agência Nacional de Saúde Suplementar e caminha para a FENAFISIO, que é o representante dos empresários e empreendedores. Queria saber se no interior, região sul, temos algum representante do sindicato. Pronto, maravilha. Doutora Érica, não foi que colocou isso? Dá uma olhadinha. Isso. Érica, doutora... o Sinfito ele representa todas as regiões da Bahia, tá? Inclusive o sul da Bahia, extremo sul da Bahia, que fechamos, inclusive, uma convenção coletiva, como anteriormente eu havia dito, né? Para esses profissionais dessa região. Qualquer instituição que esteja dentro da ilegalidade, que não estejam respondendo todos os direitos trabalhistas, né, da nossa categoria, ainda sendo aí no extremo sul, no interior da Bahia, mais difícil de se chegar, vocês entrem em contato conosco por via direct, mandando e-mail para nosso sindicato, para a gente poder entrar em contato com essa instituição que está pendente e a gente poder fazer com que elas entrem dentro do vigor da lei, né? Dentro do que a gente prevê aos nossos direitos. Quer seja por via judicial, primeiramente a gente tenta uma via amigável, né? Inicialmente com todas as instituições, a gente tenta uma via amigável, mandando e-mail, solicitando que eles consertem aquilo que estão de errado. Caso a gente perceba que essa instituição não entrou, né, não se adequou às condições, a gente vem por via judicial para que elas possam se adequar ao que a gente prevê. Bom dia, parabéns a todos. Sugiro que o Conselho publique um plano de contingência que respalde nosso funcionamento. Nós já temos um documento, está disponível no nosso site, inclusive para download integral do documento, com todas as orientações em cada âmbito, na atenção básica, atenção domiciliar, clínicas, ambulatórios, hospitais, todas as orientações sobre o trabalho do fisioterapeuta TO nesse momento. Jaime Neto, grande dupla, abraço, meu irmão. Bom te ver. Grande Jaime. Aqui é só quem cobre a saúde caixa, mas com valor presencial. A questão é, mais uma vez, reforçando, se os planos de saúde não estão cobrindo, tem que ser denunciados. Né? Nós temos, Glaucio, cerca de 18 mil profissionais na Bahia, registrados no Conselho. Contando com aqueles que já deram baixa, passava até de 25 mil. Né? Mas alguns já deram baixa, outros faleceram. Então, assim, hoje ativos, nós temos aí 18 mil, quase 19 mil profissionais. Se cada um tomar consciência do seu papel e denunciar o que há de irregularidade, são 18 mil fiscais que nós temos no Estado. Então, a gente precisa que a galera abrace a causa da fisioterapia, da terapia ocupacional e haja fiscalizando todos os nossos direitos. Tá? Então, facilita demais. A gente tem criado até outros meios de denúncia, de fiscalização, links. Nós, agora, com a Covid, a gente criou um link, um formulário específico para os profissionais que tiverem diagnóstico da Covid. Eles mesmos podem entrar e preencher o formulário para a gente fazer esse acompanhamento, mapeamento e dar um suporte necessário nesses casos. E os responsáveis técnicos, a gente também já mandou para todos os responsáveis técnicos dos serviços
que eles devem prestar essas informações. A questão de falta de equipamento de proteção individual, a gente tem agido de forma bem próxima com a vigilância estadual, vigilância sanitária estadual, vigilâncias municipais, Ministério Público do Trabalho e Ministério Público Estadual. Então, assim, a gente tem tentado, mas a gente precisa da cooperação de todos, né, no sentido de fazer as denúncias. Não precisa ter medo. Lembrando que a denúncia existe o pessoal fala assim, mas se eu for denunciado, eu vou saber que fui eu. Posso fazer uma denúncia anônima? O direito brasileiro não permite denúncias anônimas. Existe uma diferença grande entre uma denúncia anônima e você denunciar e pedir sigilo do seu nome. Quando eu faço a denúncia anônima, eu boto lá, crio um e-mail, fisioterapeuta indignado, denúncia, fisioterapia, e aí eu caminho e não me identifico. Isso é uma denúncia anônima, a gente não sabe de onde está vindo essa denúncia. Mas eu, enquanto profissional, Gustavo Vieira, faço uma denúncia e falo assim, olha, eu solicito o sigilo do meu nome. Então a gente sabe quem está denunciando, só que é sigiloso, a gente coloca em sigilo a identidade do profissional que está denunciando. Então, as pessoas precisam denunciar dessa forma. Quer se proteger, quer proteger sua identidade? Denuncie e peça sigilo. Não crie e-mails diversos e faça denúncia, porque não existe respaldo jurídico para as denúncias anônimas. Tá? Até porque a gente nem utiliza o nome daquele que denunciou, né, Gustavo? Exatamente. Não tem necessidade de utilizar o nome. João me ligou e disse que vocês não estão pagando insalubridade. Não tem porquê. A gente chega lá, você não está pagando insalubridade. Quem foi que falou, não importa. A gente tem uma denúncia e a gente vai averiguar essa denúncia. Agora você vai me responder e vai me provar se tal, se não está pagando a insalubridade que eu recebi essa demanda. Mas não preciso usar o nome do profissional, não tem essa necessidade. Pati coloca aqui, estou amando essa representatividade, me sinto com mais suporte. Obrigado, quem está aqui à disposição. Coloca aqui, não sei se é Josete Omas ou Josete Omas, coloca valor irrisório. Mais uma vez, eu já falei também sobre isso. Quem representa as empresas, os empreendedores, da fisioterapia, da terapia ocupacional, é a associação. Né? Então, assim, na Bahia a gente não tem essa associação. O Conselho está apoiando um grupo de empresários e empreendedores para formar essa associação que vai poder dar o suporte nessas negociações. Tá? Lembrando que existe uma resolução da própria Agência Nacional de Saúde Suplementar que os valores pagos por operadores de plano de saúde são obrigatoriamente reajustados anualmente. Tá? Então, assim, pela resolução da ANS, os valores têm que ser reajustados. Mas, ao mesmo tempo, coloca que esse reajuste o estabelecimento desses valores é de negociação individual. É o prestador de serviços diretamente com a operadora do plano de saúde tem que negociar. Por isso, a gente está incentivando a criação dessa associação, porque a associação poderá representar a coletividade de empresários e empreendedores da categoria no Estado, para fazer a negociação direta com as operadoras de plano de saúde e, dessa forma, fortalecer a nossa categoria diante dessa negociação. Tá? O Conselho, o sindicato, infelizmente, nesse ponto, a gente não tem como ajudar diretamente. Tá? Jaime coloca aqui, mesmo com toda a precarização, os fisioterapeutas merecem todas as honras do dia de hoje, verdadeiros guerreiros. Muito obrigado, irmão. Parabéns e obrigado pela disposição de sempre. Quem está à disposição. Como eu já disse, meu número é particular, o 91551006, posso dizer aqui, porque é de domínio público. É meu número desde a época de cursinho pré-vestibular, Glaucio. Mas hoje já é domínio público da fisioterapia e terapia ocupacional do nosso estado, todo mundo já tem. Você falou aqui de receber mensagem 11 horas da noite, meia-noite, 5 horas da manhã, é a mesma coisa. Agora sim, eu deixo no silencioso naturalmente. Uma hora eu tem 190, 193 e o seu número, Gustavo. Tem 190, 193 e tem o seu número. É por aí mesmo. Um colega me informou ontem que a Sul América não está recebendo faturas do mês de abril presencial nem pelos Correios. Aí também, doutora Fátima, a gente precisa realmente consultar a Finafísio para poder orientar em relação a isso, porque é uma questão de empresarial, né? De prestador com operadora. Bom dia, entrei aqui agora, não sei se já foi comentado. Ponto Pilates. Poderá ser atendido 3 pacientes por turma?
realizando aula cada um no aparelho, seguindo a higienização com álcool 70. Lila Marinho. Lila, é o seguinte, vou fazer uma observação, não leve como uma crítica pejorativa, mas uma crítica construtiva. Primeiro, fisioterapeuta é profissional da saúde, tá? Ele não é professor de Pilates, ele utiliza o Pilates como técnica terapêutica, portanto, ele não dá aula, ele faz atendimento fisioterapêutico utilizando o Pilates. Então, não existe aula de Pilates para fisioterapia, tá? A gente precisa também criar essa nossa identidade. Somos profissionais da saúde. Quem dá aula é profissional da educação. Você pode ser fisioterapeuta e dar aula? Pode. Se você for docente de uma graduação, se você fizer um curso, se você for docente de pós-graduação, mas Pilates é uma técnica que nós utilizamos terapeuticamente. Então, nós fazemos atendimento fisioterapêutico utilizando Pilates. E a nossa recomendação é que seja atendimento individual. Por mais que sejam 3 pacientes sendo atendidos em equipamentos diferentes, a gente tem uma preocupação grande quanto à higienização, o contato. Às vezes, o paciente pegou em alguma coisa que você não viu, não higienizou naquele momento, e vem outro paciente pega. Então, pode ser um mecanismo de contágio. E o novo coronavírus ele tem uma virulência muito grande. Ele um dos grandes problemas dele é que ele se espalha com muita facilidade. Como a gente já disse aqui, ele fica até 72 horas, né, Glaucio? Na superfície seca. Então, a nossa recomendação é de atendimentos individuais. Em ambiente hospitalar, qual é o percentual legal de insalubridade? Quer comentar? Desculpa, Gustavo, não ouvi. Doutora Renata, em ambiente hospitalar, qual o percentual legal de insalubridade? Pronto. Doutora Renata, um abraço, parabéns aí pela pergunta, mais uma vez, muito bem colocada. Temos aí o percentual previsto pela CLT, que é de 20% de insalubridade, tá? Mas para os profissionais que trabalham em instituições filantrópicas, temos um percentual de 30% de insalubridade na CCT, tá bom? Não, minto, 20% na filantrópica, 20% igual à CLT. Perdão, desculpa pelo equívoco, de 20%. O Dr. Clécio coloca que a criação da associação empresarial é um fator importante para pressionar de maneira organizada os planos de saúde, e concordamos, e por isso a gente está incentivando isso, apoiando esse grupo. Muito bons esclarecimentos, Nai coloca aqui. Muito bons esclarecimentos por mais momentos assim. Vamos fazer mais lives, sim. Dr. Marcelo só reforça o que eu acabei de dizer, que fisioterapeuta não dá aula de Pilates, realiza atendimento, inclusive com registro em prontuário, e as dúvidas podem ser encaminhadas através da ouvidoria do Conselho. Eu me refiro ao servidor público. Qual é o percentual de insalubridade em ambiente hospitalar? Eu acho que a insalubridade está prevista de uma forma linear. Né? Parabéns, doutores, muito bem, muito satisfeita com os esclarecimentos. Doutor, deixa eu só complementar a pergunta, a resposta. Existem alguns profissionais que têm algumas dúvidas em relação à insalubridade, porque a gente tem alguns profissionais da saúde, por exemplo, o farmacêutico, que recebe uma insalubridade maior, né? O farmacêutico recebe aí 30% de insalubridade sobre o salário base, né? Não é sobre o salário mínimo. Mas, assim, existe uma historidade em cima desse ganho, desse adicional do farmacêutico, né? Eles conseguiram isso, salvo engano, na década de 90, que foi quando houve, onde o polo petroquímico daqui da Bahia teve um grande boom, né? E nesse momento eles conseguiram uma insalubridade sobre o salário base e um percentual maior do que o previsto pela CLT. Mas, assim, todas as outras categorias da saúde, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, enfermeiro e todos os outros profissionais da saúde recebem o mesmo percentual de insalubridade que é o previsto pela a nossa CLT. Isso. Parabéns, doutores. Estou muito satisfeita com os esclarecimentos e tinha muitas dúvidas que estão sendo todas esclarecidas. Muito obrigado. Foi doutora Leide. Doutor Clécio, mais uma vez, identidade de fisioterapia. Parabéns, doutor Gustavo. Muito obrigado a você também, Clécio.
Essa percentual é sobre salário base e salário mínimo. Já foi também dito aqui a diferenciação entre insalubridade e periculosidade. Periculosidade sobre o base e insalubridade sobre o mínimo. Inclusive, teve um momento, viu, Glaucio? Eu estava como presidente do sindicato, que houve um questionamento judicial sobre o valor de insalubridade, porque existiam dois entendimentos. Um do Tribunal Superior do Trabalho e um do Superior Tribunal de Justiça. Um falava que era sobre sobre salário base e outros falavam sobre salário mínimo, né? E aí houve uma decisão do STF, do Superior Tribunal Federal, que é uma instância superior, a última instância da Justiça, dizendo que realmente insalubridade é sobre salário mínimo. Então não há o que se questionar mais hoje sobre essa questão, tá? Porque insalubridade é quando tem um risco à saúde do profissional, né? A periculosidade é quando tem um risco à vida do profissional. Tem um risco eminente à vida, periculosidade. Um risco à saúde do profissional é insalubridade. Mas quando tem um risco à vida, tem um risco de vida eminente, imediato, periculosidade. Pronto. Perguntas aqui sobre invasivos, isso aí a gente não vai entrar porque não é o nosso objetivo da nossa discussão. O Conselho Federal ainda não normatizou invasivo, então recomendo que pergunte diretamente ao Conselho Federal, porque já prometeu essa regulamentação há anos ao pessoal da estética, e estética não, me perdoe, da dermatofuncional, e não cumpriu. Então, eu acho que assim, quem normatiza dentro do sistema COFITO-CREFITO é o Conselho Federal. Então, a gente já emitiu parecer sobre isso, já fomos consultados. O Conselho Federal ele tem esse poder normativo e não fez ainda. Então, eu já fiz até um vídeo sobre isso com o pessoal da nossa Câmara Técnica de Dermatofuncional. A gente tem que promover sim, um debate, isso a nível nacional, aprofundando, vendo as habilidades do fisioterapeuta de poder estar atuando nesse sentido, mas que normatiza o federal, tem que ser pressionado ao Conselho Federal, a gente não pode fazer nada a nível regional. Tá? E a doutora Renata agradece pelo esclarecimento sobre insalubridade, Glaucio. Maravilha, doutora. Então, acho que a gente já conversou bastante sobre diversos temas, mais uma vez saudando o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, né, o 1º de maio, colocar aqui a importância da nossa atuação nos 3 níveis de assistência à saúde, na atenção básica, intermediária e de alta complexidade. A gente sim, imprescindível na assistência da saúde à população. Então, agradecer para cada um que está exercendo a boa fisioterapia, a boa terapia ocupacional. A gente tem que exaltar o bom trabalho dos nossos colegas, tá? E assim, a gente está aqui à disposição sempre para poder atender ao que for possível, né, Glaucio? Lembrando Exatamente. Que estamos aqui representando 2 entidades neste momento, amanhã poderão ser outras pessoas, mas assim, a fisioterapia sempre seremos, né? Então, a nossa maior intenção é colocar a fisioterapia em um lugar de destaque, de valorização, de dignidade profissional, e porque dessa forma todos nós seremos beneficiados, né? Então, o nosso trabalho tem sido sempre nesse sentido. A gente tem uma parceria muito grande com os sindicatos, com as associações, justamente para tentar esse fortalecimento. Tá? Então, o que a gente pode fazer, o que está ao nosso alcance está sendo feito, a gente está tentando sempre. Porque assim, as pessoas, eu não sei, algumas críticas que vêm, Glaucio, assim, porque o conselho, porque o sindicato não faz nada pela profissão. Como não, gente? Antes de estarmos nessa posição aqui de representante de entidade, somos profissionais. Como é que eu não gostaria de ter um salário melhor, melhores condições de trabalho, sendo profissional? Então, assim, a gente tem que ter essa clareza. A gente está aqui para tentar fortalecer a categoria, porque se todos crescemos juntos, esse crescimento é sustentável. Se uma pessoa ou outra tenta crescer sozinho, não tem uma base de sustentação, essa pessoa pode cair a qualquer momento, entendeu? A doutora Cláudia Ferreira coloca aqui, muito bom esclarecimento, Pilates é uma mecanoterapia, técnica utilizada na fisioterapia. É necessário nós, fisioterapeutas, mudarmos esse vocabulário. Concordo plenamente, Cláudia.
Mais uma vez, agradeço aos doutores representantes do CREFIT 7, Sinfito Bahia, pela luta diária a favor da nossa categoria, doutor Euclides Freitas. Aí. Um forte abraço. Muito obrigado pelo trabalho das duas entidades. Luciano Oliveira, muito obrigado você também pelo apoio, por essas palavras que nos incentivam cada vez mais a seguir em frente, né? Excelente live, obrigado. Um grande abraço, Rogéria. Também uma profissional bastante dedicada. Ela é uma das... setor judicial aí, a perita judicial. Exatamente. Por exemplo, a Rogéria, ela está como colaboradora nossa na Câmara Técnica de Perícia, mas ela, na atuação profissional dela, é uma guerreira, né? Enquanto a fisioterapia... Ela é uma vanguardista, né? Exatamente. A fisioterapia está lutando para o crescimento nesse espaço de perícia judicial, e pessoas como Rogéria é que possibilitam isso, né? Porque ela, na sua atuação profissional, de forma responsável, dedicada, ela vai criando uma visão de reconhecimento do papel do fisioterapeuta nesse ambiente. Então, por isso que eu falo, a atuação individual de cada um. Antes mesmo de ela estar em alguma câmara técnica, ela, na sua atuação profissional diária, ela já respalda a atuação do fisioterapeuta naquele lugar, né? Então, galera, mais uma vez, obrigado. Vou conceder a palavra a doutor Glaucio para ele poder fazer as considerações finais, e agradeço aqui a audiência de todos já. Pessoal, eu gostaria também de agradecer, mas antes das minhas palavras de finalizações, eu gostaria só de solicitar, né, que temos hoje, como bem dito pelo Dr. Gustavo, temos hoje 18 mil profissionais, né, atuando na terapia ocupacional e na fisioterapia. Então temos 18 mil fiscais da nossa categoria, né? Então, só relembrando que ganhamos aí uma licitação, que é uma grande conquista nesse momento de pandemia do novo coronavírus. Então, eu solicito que esses 18 mil fiscais possam estar junto conosco, fiscalizando se realmente as instituições fizeram os devidos afastamentos daqueles profissionais que apresentam algum tipo de comorbidade, daqueles profissionais que estão gestantes, que são lactentes, daqueles profissionais que têm mais de 60 anos, tomam a sua idade aí, as suas, tá? Eu gostaria que esses 18 mil pudessem fotografar, filmar ou gerar alguma prova para que a gente pudesse fazer com que essa instituição, de fato, cumpra o que é estabelecido pela justiça, né? Eu costumo dizer que liminar não é para ser questionada, liminar é para ser cumprida, né? Foi uma decisão judicial que não é para ser questionada, é para ser cumprida, né? Então, nesse momento, fizemos alguma ação. Mas no âmbito judicial, né? Enquanto ela está valendo, não tem que ser questionado, tem que ser colocado em prática. Judicialmente, você busca as suas condições. Se o juiz, em uma outra instância, em outro momento, vê que de fato está errado, né? Ele retroage a sua decisão. Mas a própria liminar, né? Para quem conhece um pouco de direito, a própria liminar só é cedida quando aventa uma possibilidade de ganho futuro, né? Quando o juiz vê uma possibilidade que realmente faz sentido o que é dito, ele emite a liminar. Se o juiz não visse possibilidade, ele não emitiria essa liminar. Então, assim, eu gostaria desses 18 mil estar junto conosco. Convido a todos vocês seguirem o nosso perfil do sindicato, que é o @sinfitobahia, e agradecer a presença e o convite aqui do nosso Dr. Gustavo Vieira, que é muito bem conhecido e difundido, não só a sua imagem, mas o seu telefone, né, para todos os profissionais da Bahia. Agradecer ele, primeiramente, não só pelo convite, mas por todo o histórico que a gente vem construindo juntos. Eu conheci o Dr. Gustavo aí na época de Orkut, né? Segui esse cara, acompanhava as ações, a gente não tinha muita conversa, eu só seguia e admirava muito as ações desse rapaz que buscava aí a grandiosidade da nossa categoria, né? Dia a dia. Eu convidei o Dr. Gustavo para poder dar uma palestra na UFBA uma vez, acho que uns 4 ou 5 anos atrás. Acho que foi o primeiro momento que a gente teve de conhecimento pessoal, que até então era só acompanhamento que eu tinha via virtual. De lá para cá a gente vem afunilando, né, essa proximidade, essas ações, essas lutas diárias. Então, assim, o meu grande sonho é que o alunado, aquele que hoje eu dou uma palestra, aquele profissional que hoje me assiste, possa, em um amanhã futuro, um amanhã próximo, poder me substituir na posição de sindicato, me substituir na posição de presidente, me substituir na posição de um profissional que busca pela melhoria da categoria fisioterapia e terapeuta ocupacional. Então, assim,
as discussões que a gente vem fazendo diariamente é justamente para fazer com que amanhã venha um outro profissional muito melhor do que eu, muito melhor do que o doutor Gustavo, e que vai fazer com que a nossa categoria suba 2, 3, 4, 5 passos, 2, 3, 4, 5 degraus aí na escada de alavancagem da nossa categoria. Então, mais uma vez, fico grato, obrigado a todos vocês que estiveram presentes aí, foram mais de quase cento e poucas pessoas que estiveram aqui conosco acompanhando a nossa live, acompanhando e participando também da nossa live. Então, um grande abraço aí a todos os colegas, né, de profissão, os colegas que trabalham comigo, que acompanham aí o nosso momento de sindicato. Tá bom? Mais uma vez, me coloco aí sempre à disposição também. Registrar aqui um abraço ao doutor Fabrício, terapeuta ocupacional, colaborador nosso também. Doutora Simone Viana agradece pelas informações de muita valia. Doutor Rafael França, fisioterapia bem representada. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado a você também, Rafa. Coordenador de uma das grandes faculdades da Bahia. Exatamente. Fábio Jesus também aqui presente. Um abraço a todos vocês. E um salve ao trabalhador e à trabalhadora do Brasil, especial da fisioterapia, da terapia ocupacional, nesse 1º de maio. Vamos seguir fortes, lutando aí por cada vez mais valorização e dignidade para a gente. Valeu? Um abraço a todo mundo.